Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas em ponto no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos no Nossa Área, primeira edição, aqui na Rádio do Seu Esporte. Esse que é o programa que te deixa bem informado sobre tudo que acontece no futebol do Rio de Janeiro. Uma hora de muito conteúdo, vamos até às 11. Eu, Juan Rodrigues, com você, torcedor, aí do lado, sempre ligadinho, interagindo na Rádio do Seu Esporte. Falar bastante de Sul-Americano Sub-20 também em 91.1 e tudo de destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. 10 horas em ponto, esse é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Quinta em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro, você ligadinho em 91.1, começando com o Jornal Metro. Joel Carli é dúvida para amistoso de domingo no Espírito Santo. Domingo, às 5 horas, o Botafogo entra em campo contra o Rio Branco, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Diário Lance, o Coringa, versátil, Botafogo apresenta João Paulo, que pode jogar em qualquer posição da meiuca e será uma das armas de Jair Ventura para 2017. Jornal O Globo, sem fim, disputa na justiça. Odebrecht reassume o Maracanã, mas vai recorrer de liminar. Turistas se frustram por não conhecer o estádio. Jornal O Dia, Era Vargas, esquecido no Hoffenheim da Alemanha, atacante chileno volta aos planos do Flamengo depois de recusar proposta milionária do futebol chinês. Globesport.com, It's Time. Com a camisa 33, City oficializa Gabriel Jesus, que deve chegar e jogar sábado. Após 2 semanas de estar na Inglaterra, atacante é regularizado e pode atuar contra o Tottenham. Brasileiro escolhe seguir com o número que usava no Palmeiras. Lancinete, novo treino tático do Botafogo tem volta de Montijo, testes e um susto. Meia voltou à equipe após ser poupado na terça-feira. Matheus Fernandes sentiu em dividida. ESPN, Viseu marca e Brasil vence, anfitrião Equador, na estreia do Sul-Americano Sub-20. Portal da Band, Corinthians atropela Vasco pela Florida Cup. Alvinegro faz 4-1 com gols de Camacho, Marlon, Casim, Marquinhos Gabriel em duelo nos Estados Unidos. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Ó, e já tem galera ligadinha aqui na live, no nosso Facebook. Daqui a pouquinho a gente dá uma passada nos recados por lá. Vamos girar destaques dos clubes? Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte 91.1, na cidade maravilhosa, começando com o destaque da equipe do Flamengo, Jean Dutra. O Flamengo ainda não desistiu do atacante Berrio. Depois de uma primeira negativa do Nacional, o clube enviou uma nova proposta e representantes do jogador querem vir ao Brasil e devem se reunir nos próximos dias para analisar melhor a situação do atleta. O Berrio ainda na pauta do Flamengo. Hora do Vasco da Gama por aqui, Ranieri Borges. E o atacante Muriqui já tem a sua documentação regularizada. O nome do atleta já consta no boletim informativo diário da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e com isso pode atuar no campeonato estadual.
Entretanto, Damián Escudeiro ainda não tem a sua situação regularizada. Ainda segue aguardando documentação vinda do Puebla do México para que, de fato, possa estar regularizado e à disposição do técnico Cristóvão Borges para a disputa do campeonato estadual. O Escudeiro, inclusive, que foi o primeiro dos reforços, ainda tá com esse imbróglio todo envolvendo a situação dele. Vamos falar de Botafogo por aqui, o destaque com o Thiago Esteves. Botafogo perde muitas oportunidades durante o tempo normal e é eliminado pelo Batatais da Copa São Paulo de Futebol Júnior nos pênaltis, onde teve a classificação na mão por 2 oportunidades. Alvinegro buscava o título inédito da competição. E não deu pro Glorioso, né? O goleiro pegou bastante pênaltis, mas do outro lado a equipe acabou desperdiçando algumas oportunidades. E seguimos com os destaques por aqui, hora do Fluminense. Quem chega com as informações é Rodolfo Lamas. E o Fluminense corre contra o tempo para regularizar a situação dos reforços equatorianos contratados para essa temporada 2017. O meia Sornosa e o volante Orejuela ainda não têm condições de atuar na primeira partida oficial que o Tricolor vai fazer nesta temporada, que vai acontecer na próxima terça-feira às 8 da noite contra o Criciúma, em duelo válido pela Copa da Primeira Liga. O Tricolor tem até segunda-feira, às 5 horas da tarde, para regularizar essa situação e definir se os jogadores vão ou não atuar na estreia do Fluminense em 2017. E seguimos girando destaques aqui na rádio do Seu Esporte e vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já temos definida a passagem de fase do Paulista 1-0 diante da Chapecoense. O Botafogo perdeu para o Batatais nos pênaltis. As duas equipes já estão na próxima fase. Hoje entram em campo às 4 horas da tarde o Juventus, lá da Moca, em São Paulo, diante da equipe do Bragantino. E o Corinthians, que enfrenta a equipe do Flamengo, 10-6 no Rio de Janeiro. Você por dentro, na rádio do Seu Esporte. Pesquisa do dia. Hora da nossa pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tivemos o Botafogo que foi eliminado, né? Era um dos grandes, junto com o Flamengo e Corinthians, da disputa. Com o resultado, com o Botafogo eliminado, podemos dizer que Flamengo e Corinthians têm uma responsabilidade ainda maior na disputa da Copa São Paulo. Agora, quem passar vai ser o grande da disputa. Sim ou não, você opina nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho o Jean Dutra vai estar presente por aqui, ele que vai informar tudo para você aqui na rádio do Seu Esporte. 10h07 no Rio de Janeiro. Lembrando que você interage através do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Você manda seu recado por lá. Você interage também através do nosso Twitter, @Bradesco FM Rio. Daqui a pouquinho a pesquisa estará por lá. Nosso WhatsApp 21 964 338136, 964 338136 e o bom e velho telefone 22950046. 964 338136 é o nosso WhatsApp, você manda seu recado. E no Facebook estamos fazendo live aqui na Rádio Seu Esporte. Enquanto a bateria do celular aguentar, a gente vai levando em 91.1 e você vê um pouco dos bastidores da rádio aqui da Bradesco Esportes FM. Já tem torcedor ligadinho aqui em 91.1 e mandando seu recado através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Fala aí, Bradescada, bom dia. É o Daniel, botafoguense do Recreio. Eu tô vendo aí que a torcida do Botafogo tá animada com o time, né? Com o Montijo, depois como terminou o último ano. Já falando em ganhar Libertadores, ganhar do Barcelona no Mundial. Mas, pô, o pessoal tem que ficar mais calmo, menos animado, botar o pé no chão. Pô, a gente nem sabe se o Barcelona vai ganhar a Champions League. Vamos ver primeiro quem vem de lá para depois a gente comemorar aí, né? Valeu, um abraço. Tá aí o botafoguense animado, né? Já querendo ver quem vem da disputa aí da Champions League para saber o adversário do Botafogo na disputa do Mundial de Clubes. O torcedor botafoguense está bastante animado para essa temporada. Olha, tem a participação do torcedor, ele não deixa o nome dele, ou então de tantas mensagens não está aparecendo aqui.
Ele fala que é o segundo jogo do ano, tem muito a mudar ainda na equipe do Vasco da Gama, reforça a chegar, time a se entrosar, ninguém sabe se o Vasco vai cair ou não, né? Ele falando da situação do Vasco da Gama. Olha, meu amigo, final de telefone 0324. Sobre a situação de cair ou não cair, quem cogitou ou falou qualquer tipo de coisa em relação a isso foram os próprios ouvintes, inclusive alguns vascaínos que estão de péssimo ânimo com essa equipe do Vasco da Gama. Com relação da equipe que está se formando, aí o João Vitor, o seguinte, João Vitor, realmente, se você estiver ouvindo desde o início do dia, você vai ter percebido que eu falei que o Vasco da Gama ainda tem muito que acontecer. Tem alguns pontos que foram evidenciados que são problemas, por enquanto, durante a disputa da Florida Cup. Mas você vai ver que, ou então, se você estiver acompanhando, já sabe que há muito estou falando que tem que esperar até as disputas, tanto o Campeonato Carioca quanto as outras disputas que tiverem no ano, para se ter um balanço, saber se precisa de reforço, se não precisa de reforço, se vai entrosar, se não vai entrosar, tanto na equipe do Vasco da Gama, quanto na equipe do Flamengo também, o do Fluminense, do Botafogo também. Tem mais participação do torcedor em 964-338136. Vamos ouvir. Bom dia, Juan Rodrigues. Aqui é o Paulo, botafoguense de Seropédica. É o seguinte, eu como torcedor do Botafogo, eu tenho os pés no chão. Por quê? Renan Fonseca, péssimo zagueiro, e o Botafogo, pra mim, não vai chegar nem passar da primeira fase. O time é fraco. Tá aí, o torcedor do Botafogo, esse não tá nada animado com a equipe que vai se montando para a próxima fase, né? Tanto da Libertadores quanto a disputa do Campeonato Carioca, né? O Renan Fonseca, ele dá calafrios em muitos torcedores do Alvinegro. O Otávio Salles fala o seguinte, é de revoltar essa diretoria, não pode bobear com as revelações no Flamengo, esse Lucas Paquetá é bom de bola. Fora o Léo Duarte, o Ronaldo e o próprio Viseu. Inclusive, fique ligado na Bradesco Esportes FM, hoje é dia da garotada falar lá no Flamengo. Até devem ser perguntados sobre esse tipo de situação, né? As chances na equipe profissional. 10h12 no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Mandar um grande abraço ao Diego lá de Araruama, ligadinho em 91.1. Tem uma galera também participando, acabou caindo a conexão da internet na nossa live, já estamos de volta. Se você quiser mandar o seu recado por aí, fique à vontade. 10h12 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Ela passou. Essa aí passou. Que honra e privilégio tendo comigo aqui no Bode da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel da grande área, vai sair, o gol preparou, bateu salto. Gostosa. Edilson Silva. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h14 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos começar falando do Glorioso, afinal tivemos muita coisa acontecendo ontem, inclusive a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Botafogo esteve com a vaga na mão e deixou escapar
a chance de ir para uma final, ir para uma semifinal, tentar algo grande também na Copa São Paulo, assim como fez no Brasileiro Sub-20 na Copa RS, quando chegou no jogo decisivo. Uma foi campeão em uma disputa e na outra disputa ficou com o segundo lugar. Quem sabe de tudo do Alvinegro é Thiago Esteves. Fala, Thiago! Fala, Juan, grande abraço pra você, a toda a audiência ligada aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo acabou sendo eliminado ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Batatais, perdendo nos pênaltis após o empate em 0-0. O Alvinegro até criou muitas chances durante a partida, mas não conseguiu converter em gols. E no momento das cobranças de pênaltis, teve a vaga em 2 ocasiões na mão, mas acabou desperdiçando as cobranças, o que custou a vaga na semifinal da competição. O Alvinegro, que buscava sua primeira conquista da competição. Em relação ao time profissional, o Botafogo chegou a fazer uma consulta ao Grêmio pelo atacante Fernandinho, mas devido aos valores, as conversas não avançaram e o nome está praticamente descartado em General Severiano. O clube que segue buscando mais um atacante de lado de campo após acertar no início dessa semana com o atacante Guilherme, de 21 anos, que defendeu o Grêmio na última temporada. O Alvinegro volta aos treinos na tarde de hoje em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde realiza parte da pré-temporada, e o zagueiro Carly mais uma vez não participará da atividade. Ele, que vem sentindo desconforto muscular e ficou fora dos últimos treinamentos, deve inclusive não atuar no jogo treino contra a equipe do Rio Branco, que acontece no próximo domingo em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Quem está à disposição do técnico é o Meia Montijo, que após ficar fora dos treinos na terça-feira, ontem já trabalhou normalmente com bola, está recuperado de uma torção no tornozelo e à disposição do treinador. O Alvinegro, que aguarda na manhã de hoje a convocação do técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia, já que o Alvinegro foi notificado pela CBF que o treinador tem a intenção de contar com o Meia Camilo nesse amistoso. A tendência é que o camisa 10 do Alvinegro esteja à disposição da seleção brasileira no dia 25 de janeiro, jogo que acontece no estádio Newton Santos. Beleza, Juan? Beleza, esse é o Thiago Esteves com todas as informações do Glorioso aqui na Bradesco Esportes FM. A equipe do Botafogo, que por enquanto tem a preocupação envolvendo o zagueiro Joel Carli, que foi muito importante na última temporada com a camisa do Glorioso, né? Se tornou titular, talvez a grande surpresa dentre os contratados, até porque se esperava muito mais dos outros, e foi ele que acabou se firmando na defesa do Botafogo. E muito mais o Botafogo espera hoje desse atleta, devido a todo o imbróglio envolvendo o Emerson Santos, né, que tem essa questão da renovação, tem contrato até o final de 2017, mas tem toda essa questão envolvendo a negociação da renovação, que ele quer 1 milhão em luvas, que é um valor considerado alto, apesar do salário baixo que ele recebe no Glorioso, né, recebe salário ainda de juniores, né, mas hoje o Carli é importantíssimo para essa defesa do Botafogo, principalmente porque ele é o ponto de equilíbrio, né, tanto o Emerson Santos quanto o Emerson Silva e ainda mais o Renan Fonseca, quando entram em campo, eles precisam de alguém que possa ser uma espécie de liderança na defesa, e é o que acontece quando o Carli está em campo. Há tempo para recuperação, há tempo para que o atleta possa dar o seu máximo ainda pelo Glorioso, né? Apenas o início, né? Apenas uma pré-temporada, né? E o Botafogo tem um jogo amistoso, mas até a bola rolar valendo mesmo, tudo pode acontecer. Com relação ao Montijo, é a nota boa, já que ele esteve no treinamento e pôde estar junto com os companheiros depois de dar um susto, né? Não participou da atividade de anteontem. 10 horas e 18 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E você segue participando aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1. A galera interagindo através do live, interagindo também através do nosso WhatsApp e nas nossas outras redes sociais. Aqui o Maicon Rodrigues, ele fala o seguinte: William Arão, Rômulo, Diego e Conca e possivelmente Vargas, né? O Flamengo tá com um elenco muito mais forte, coitado do Vasco, Muriqui, Nenê, Éder Luiz, Thales, é muita diferença, sem falar no Paquetá e no Viseu. O Marcos Vinícius, ele fala o seguinte: bom dia, Juan, sou de Nova Iguaçu, a galera de Nova Iguaçu é em peso na Bradesco Esportes FM. Atualiza a gente sobre o regulamento dessa primeira fase do Carioca.
Então, é o seguinte, estão disputando essa primeira fase. Portuguesa, Nova Iguaçu, Campos, Cabo Friense, Bom Sucesso e Tigres. Né? Dessas equipes, apenas os 2 primeiros se classificarão para enfrentar na próxima fase as equipes grandes. Ou seja, lutarão por algo grande, digamos assim. Enquanto as outras equipes vão disputar contra o rebaixamento. Inclusive, em caso de Nova Iguaçu e Campos, que foram as equipes que subiram da segunda divisão na última temporada, se elas forem rebaixadas, elas disputam a segunda divisão ainda nessa temporada. Ou seja, a gente pode ter uma equipe que foi campeã no ano passado voltando à segunda divisão nessa temporada. E isso vale para todas as outras. As 2 equipes rebaixadas vão disputar a segunda divisão ainda nesse ano. Por enquanto, estão passando de fase Portuguesa com 7 pontos, Nova Iguaçu com 5 pontos. O Campos com 5 pontos está ali disputando também, inclusive conseguiu um empate num jogo que estava se desenhando bastante complicado, né? Contra a equipe do Nova Iguaçu, conseguiu um empate em 2-2 já para lá de 48 minutos do segundo tempo, né? A equipe do Campos conseguindo o seu empate, inclusive chama atenção justamente para as 2 equipes que subiram, tanto o Campos quanto o Nova Iguaçu são equipes de qualidade e que podem fazer barulho em caso de passar para a próxima fase. E o time da Portuguesa também montou uma equipe bastante forte, com jogadores que inclusive foram destaque no América, no início da campanha do ano passado, onde o América brigou para quase se classificar. No final acabou caindo para o outro lado e acabou sendo rebaixado. Está com o atacante Alan e Romário, jogadores que estão aparecendo bastante na equipe da Portuguesa. Resultados de ontem, para passar a informação completa. A equipe do Campos empatou com o Nova Iguaçu 2-2. Portuguesa fez 2-1 na equipe do Tigres. Inclusive o Tigres está por maus bocados, o time do Felipe e do Pedrinho. A Cabo Friense empatou com o Bom Sucesso, placar 1-1. Por enquanto, liderança da Portuguesa, 7 pontos, segundo Nova Iguaçu 5, terceiro Campos 5. Na quarta colocação vem a Cabo Friense com 2 pontos. Quinto, Bom Sucesso 2, e na lanterna está o Tigres com apenas 1 ponto na classificação. O Caio Félix, ele fala o seguinte: o time do Flamengo da Copinha ganha do Vasco, profissional. O Vinícius Barbosa, volante destruidor, é isso que o Vasco precisa? Pode ser, né? Até porque a equipe ficou bastante exposta na partida diante do Corinthians. Vamos com mais participação através do nosso WhatsApp, vamos ouvir o torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Aí, Bradescada, avisa esse colega mal informado aí que o Botafogo vai pegar na final do Mundial de Clubes aí é o time do Real Madrid, tá? Vamos pegar o time do tal do Cristiano Ronaldo, Bale, entendeu? Benzema. Vamos pegar no final do ano aí, vamos dar de goleada nele, valeu? Um abração, aqui é Ricardo de Seropédica. Tá aí o Ricardo de Seropédica, aqui na Bradesco Esportes FM, participando em áudio aqui, falando sobre a situação do Botafogo. O Botafogo já tem adversário até no Mundial de Clubes. O torcedor do Alvinegro está bastante empolgado com essa equipe na atual conjuntura que vai se desenhando o elenco para 2017. Né? Seguindo aqui na Bradesco Esportes FM, o torcedor pode interagir com a gente, relembrando a você o nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter @Bradesco FM Rio, onde a pesquisa já estará, que se trata do duelo entre Flamengo e Corinthians. E com a eliminação do Botafogo, quem passar de Flamengo e Corinthians tem a responsabilidade de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sim ou não? Ou ainda tem muita coisa para acontecer? Daqui a pouco já estará no nosso Twitter o Luca Tremonte, ele vai chegar por aqui com a sua participação. 10h23, a gente tem um intervalo comercial. Na volta tem o Flamengo e tem muito mais para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar.
Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça. De graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline. Compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas 25 minutos no Rio de Janeiro, como prometido, é hora de Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Flamengo que ainda tá ávido por aquele atacante de lado de campo. A busca ainda é muito grande por parte da equipe do Flamengo. O nome do Berrio, né, o jogador quer atuar no rubro-negro. O nome do Vargas, né, fontes da Europa já falam que o jogador podia acertar. E o torcedor está empolgado aqui na Rádio Seu Esporte. O Maicon Rodrigues, ele fala justamente disso, que gostaria de ver o Vargas no Flamengo. E quem sabe de tudo do Mengão aqui na Rádio do Seu Esporte é o Jean Dutra. Jean, o torcedor quer boa notícia do Flamengo, quer quem sabe o Vargas no Mengão, o Berrio, o atacante lá de campo. Será que chega alguém, Jean? Torcedor quer saber. Bom dia, Jean. Muito bom dia para você, Juan Rodrigues. Muito bom dia para todos os amigos ligados aqui em 91.1. Pois é, rapaz, o Flamengo não desistiu de Orlando Berrio. Ele recebeu um não do Atlético Nacional de Medellín, mas até então o Atlético Nacional de Medellín deixou claro que a chegada do jogador vai exigir paciência do clube carioca. Então, o jogador que pode chegar no Flamengo, os empresários e até todas as pessoas que estão agenciando a carreira do jogador podem vir para o Brasil nos próximos dias, estão interessados em ouvir o Flamengo, em participar ali mais do dia a dia do clube, ver qual é a proposta do clube de fato, e sim, pode pintar uma nova proposta, e agora uma proposta bem melhor, que pode soar melhor ao Atlético Nacional e também ao atleta. Então, segue essa expectativa para o torcedor do rubro-negro e também para toda a diretoria do Flamengo. Agora, mudando um pouco de assunto, falando de seleção brasileira, daqui a pouquinho, expectativa para a convocação do técnico Tite, primeira convocação de 2017. Tite que vem para essa convocação somente de jogadores que atuam aqui no Brasil. Expectativa para chamar alguns jogadores do Rio de Janeiro, em específico do Flamengo, William Arão, Alex Muralha, que já deve ser realmente chamado, mas o William Arão, lateral esquerdo Jorge, também o nome correndo por fora de Hever, que pode ser convocado aí. A expectativa lá no Ninho do Urubu, estive lá no treinamento ontem, muito se falava a respeito disso, muitas pessoas esperando essas convocações do Flamengo, que pode até colocar 4 jogadores na seleção brasileira, que seria muito importante e até seria muito bom para o clube, né, já que está se reformando, enfim. Então, muita expectativa lá no Ninho do Urubu ontem. Mudando um pouco de assunto também, ontem quem falou na coletiva de imprensa foi o Moser. Ele elogiou bastante, mas também ficou com muita cautela falando do Vinícius Júnior, esse menino que está brilhando na Copa São Paulo, realmente é a estrela do time dos juniores do Flamengo, do Sub-20. Ele pediu muita cautela e também disse que irá observar melhor o Adrian. O Adrian, que é muito perguntado pelos torcedores, enfim, e ele disse que vai observar melhor o Adrian e também pediu muita cautela com o Vinícius Júnior. Grandes jornais da Europa já falaram que tem grandes clubes europeus monitorando o Vinícius Júnior. Barcelona, Manchester City, Manchester United são os clubes que estão de olho nesse menino que tem contrato com o Flamengo até o meio de 2019, Juan. É verdade, um jogador que apareceu na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda está na disputa, está aparecendo com um bom futebol e deixa o torcedor com aquela expectativa de ser uma grande joia. Com relação ao Adrian, até muitos torcedores perguntam nas redes sociais sobre essa situação, já que na França ele estava muito bem com a camisa do Nantes, era titular,
parecia que tinha se encontrado, decidiu voltar para o Flamengo quando a expectativa era de que ele ficasse direto na Europa, acabou não acontecendo, e aqui não teve oportunidade nenhuma. De repente podia ser esse jogador até de lado de campo para poder atuar na equipe titular do rubro-negro. Quanto ao Berrio, né, me parece algo de muita cautela dos empresários dele, de quem cuida da carreira dele, de querer conhecer aonde está enfiando o jogador. Não é simplesmente assim, coloca em qualquer lugar e vamos ver. É aquela história, né? Eu tô sabendo aonde que ele vai estar, quais as condições que ele vai ter, né, Jean? Mas a torcida do rubro-negro pode ficar um pouco esperançosa, Juan. Isso porque o Flamengo já tratou com o Trauco, já tratou com o Dario Conca, já tratou com o Rômulo, que seriam, a grosso modo, seriam contratações muito difíceis de chegar ao Flamengo, e a diretoria do Flamengo teve paciência, teve cautela, foi ali perguntando, fazendo uma proposta, recebendo um não, tratou essa de melhor, como poderia apresentar melhor essa proposta, apresentou novamente, e aí foi sondando e tentando trazer esses jogadores até que conseguiu êxito. Então o Berrio também vai ter que ter essa estratégia, um pouco mais de cautela, um pouco mais de paciência, mas pode ser um nome que pode pintar no Brasil aí na equipe do Flamengo. Até porque o atleta me parece muito favorável de pular da Colômbia para o Brasil, né? O jogador recebeu muito bem essa situação. O grande problema é o Atlético Nacional, que tem que liberar. Não adianta só o jogador querer e o Atlético Nacional não liberar. Até porque o Atlético se remonta e monta tantas vezes, ele não quer perder tantas peças assim, né, Jean? A princípio, o Atlético Nacional, ele fala-se muito até na imprensa e tudo mais, fala-se que o Atlético Nacional pretende negociar o Berrio para a Europa, para o futebol europeu, conseguindo umas ofertas de 5 milhões de dólares. Com um pouco de caixa neste começo do ano, o Flamengo enfrenta algumas dificuldades para alcançar esse valor. O Nacional dificilmente abrirá mão dessa pedida, então seria em torno de 5 milhões de dólares que o Atlético Nacional estaria pedindo. A intenção do Atlético Nacional seria, a princípio, negociar com o futebol europeu. O Flamengo pode entrar na parada de novo e ter o jogador. Até porque, para o investidor, é mais interessante ter o atleta na Europa, numa vitrine, mesmo que numa equipe de menor investimento, onde ele vai aparecer e pode até despertar interesse de grandes. Algo parecido com o que está acontecendo, né? Mas já estava na Europa com o Caleri, né? Que vai ser emprestado ao Las Palmas, porque é mais interessante se manter na vitrine da Europa, né, Jean? Isso mesmo. Agora, só falando de um outro jogador, na verdade, que é o Eduardo Vargas, o Flamengo tem esse nome em pauta, que seria um outro nome também, seria para substituir o Berrio, caso essa situação não desse certo, mas o Eduardo Vargas seria um outro nome também, que não está no plano atual do time do Hoffenheim. Então interessa muito. O vice-presidente do Flamengo ontem, Flávio Godinho, disse à imprensa que já fez proposta pelo chileno, e o rubro-negro quer contar com Vargas por empréstimo, mas acaba tendo algum imbróglio ali nos planos da equipe alemã, né, de venda e concorrência com a China, que hoje é um mercado muito forte também. Mas na questão da concorrência da China, o que pode facilitar talvez é o número de estrangeiros no clube que interessa ao atleta, já que o número de estrangeiros na China diminuiu. Falando de jogadores da seleção, você chegou a citar a seleção sub-20, o Viseu foi quem fez o gol da seleção ontem, vitória sobre o Equador, 1-0, né, num confronto complicado, tava se desenhando complicado, o Viseu foi lá e fez o gol, e começou bem a temporada do Viseu, vale ficar de olho também, né, Jean? Vale ficar de olho sim, até porque ontem tava tendo treino do Flamengo lá no Ninho do Urubu, e muita expectativa também para ver o jogo da seleção, especialmente por ter Viseu, Lucas Paquetá, os jogadores do Flamengo que vem se destacando, Lucas Paquetá, inclusive camisa 10 da seleção. Então, muita expectativa com relação a esses jogadores. Quando a gente saiu de lá, já era por volta de mais 7h30, 8 horas da noite, quando terminou a coletiva de imprensa. E aí, assim como nós da imprensa, assim como toda a comissão, também já ficaram de olho ali para ver os jogadores da seleção brasileira. E tem representante flamenguista, você torcedor, vale a pena ficar de olho no que eles fazem por lá. Podem ser importantes para o Flamengo nessa sequência agora de campeonatos. O Tobias Gomes, mudando de assunto, ele fala o seguinte: e sobre o Botafogo, não está na hora da diretoria se mobilizar para trazer outro zagueiro experiente para jogar ao lado do Carly? Teoricamente já teria jogadores experientes na equipe do Botafogo, seria o Emerson Silva, né? Mas o torcedor, pelo visto, não gosta nem um pouco do atleta. A galera também participa no nosso WhatsApp 964338136, vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Thiago de Itaguaí.
eu queria saber o que o Gustavo Morge está pensando da vida, com aqueles volantes e aquela zaga ali, e aqueles laterais ali. Pelo amor de Deus, o que ele está pensando da vida? Tá aí, o torcedor não tá nada satisfeito com o seu time, né? Participando aqui em 91.1. Thiago de Itaguaí, grande abraço pra você, Thiago. A galera de Itaguaí tá sempre ligadinha na Bradesco Esportes FM. Ó, você que tá no live, vou mostrar agora Luca Tremonte, ele que vai estar de olho na sua interatividade, porque tem pergunta pro Jean, Luca. É isso aí, Juan. O Eduardo de Piedade perguntando pro Jean por que o meia Diego não tá sendo cogitado aí pra ser convocado nessa lista do Tite de daqui a pouco, Jean. Qual o nome do amigo ouvinte mesmo? Eduardo de Piedade. Eduardo de Piedade, grande abraço pra você, Eduardo de Piedade, muito obrigado pela sua audiência. Pois é, rapaz, o nome dele não foi falado, pode até ser convocado, mas o nome dele tá bem afastado desse momento, agora não foi falado nesse nome. A expectativa mesmo é bem distante um pouco também, mas também pode ser convocado, é do Hever. Tem se falado a respeito do Hever, mas também um nome um pouquinho mais distante. A gente pensa também no Luan do Vasco, que pode ser um outro zagueiro que também pode ser convocado para a seleção. Mas realmente se falava ontem, pelo menos no Flamengo, os nomes de William Arão, lateral esquerdo Jorge e o goleiro Alex Muralha seriam os três principais nomes, assim. O Diego até fez uma boa campanha no ano passado, na metade do ano pro fim do ano, mas assim, o nome dele não tem sido falado muito. O Tite, inclusive, já observa o William Arão, por exemplo, desde julho. Vem observando ele, em algumas coletivas já deu a entender que queria convocar nomes como novidade. Vale lembrar também que o William Arão já foi campeão com o Tite conhece, um jogador que conhece, né? E o Tite convoca muito por isso, né, Juan? A gente sabe que as convocações do Tite, ele convocou o Tite, o Gil, por exemplo, o Tite convocou o Gil, que foi pra China, por exemplo, e a gente costuma dizer que às vezes quando o jogador vai pra China, ele costuma sumir, costuma não ir pra seleção, mas o Tite confia nos jogadores que já passaram pela mão dele, que conhece o futebol do jogador, então o Tite tem esses jogadores de confiança, essas posições de confiança. Tite, que nas entrevistas coletivas ele fala muito em não fazer a posição, mas jogadores que fazem a função, né? Que são coisas totalmente diferentes. E na função que o Diego exerce no Flamengo hoje, a seleção brasileira, por mais que tenha jogadores que estejam jogando no Brasil, tem os jogadores que exercem a função e estão sendo mais observados há mais tempo. Caso do Gustavo Scarpa, que pode ser convocado, e também do Camilo, do Botafogo, que pode ser convocado também. E é interessante isso, né? Porque o Tite, ele faz isso. Ele observa bastante. Se ele tá observando um cara há mais tempo, ele vai querer ver ele antes do que tentar um outro jogador que tá aparecendo agora. Mandar um grande abraço à galera ligada aqui, o Antero Giroto, ligado aqui através do Facebook. O Darley Miranda, de Coelho da Rocha, ele fala que tá ligado na Bradesco Esportes FM todo dia. E hoje o jogo da Copinha é final antecipada. Quem vencer pode conquistar o título. Já discordo quanto a ser uma final antecipada, porque os times pequenos estão aparecendo com uma certa qualidade. O Josimar Biana Flores também ligado aqui na Bradesco Esportes FM, torcedor participando no nosso WhatsApp. Vamos ao WhatsApp, na sequência a gente volta por aqui na Bradesco Esportes FM, tem um rápido intervalo e a gente vai com uma entrevista aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, amigos da Bradesco. Aqui é o Léo, taxista de Rocha Miranda. Esse ano vai ser só de alegria. O Flamengo vai ser campeão de tudo e o Vasco vai cair de novo. Abraço a todos. Tá certo, esse é o Léo, né? Tem direito de expressar a sua opinião também na rádio do Seu Esporte, é claro, dando a provocada no Vasco da Gama, apesar de ser apenas a segunda partida do ano. E o Vasco ainda tem o Wagner para estrear, tem o Williams que pode chegar, né? E segundo o Rodrigo Campos também pode vir outros jogadores, se eu não me engano, um zagueiro e um lateral esquerdo. E teve torcedor que não poupou nem o Luan, que era o cara bem querido da defesa do Vasco da Gama, falou que o Luan já tem valor de mercado, já pode ir embora, né? 10h38 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aqui é o Rodrigo Campos e de segunda a sexta, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo no novo Sala de Imprensa. Sala de Imprensa. Entrevistas, debates, polêmicas, informações, seu clube sempre em primeiro lugar e a sua participação.
Novo Sala de Imprensa, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde, aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Temos convidado especial na linha para conversar com a gente. Trata-se de Keirson, jogador que estava no Londrina, passou por Palmeiras, passou por Barcelona e está voltando à Europa. Está indo para a equipe do Arouca de Portugal, falando com a gente na rádio do seu esporte. Keirson, primeiro queria agradecer sua participação aqui. E para começar, eu gostaria de saber, né? Você esperava, né? Teve um bom ano e apareceu essa oportunidade. Como é que foi para você? É verdade, graças a Deus, né? Um ano bom, né, no Londrina, né? Onde a equipe também fez um bom campeonato, né? E creio que é o fruto do trabalho, né? Reconhecido e o Arouca já no final ali de novembro, início de dezembro, já veio a procura, sabe? Né, para contar comigo aqui para as próximas temporadas. E aí a gente vinha conversando, né, esperando definir também, né, tomar com calma, né, a melhor decisão, né. Então a gente acabou acertando com o pessoal da Arouca, achamos a melhor opção, né, até para voltar para a Europa, né, agora, né, com 28 anos, né, tendo essa oportunidade novamente. Junto com a minha família a gente entendeu que era o momento certo. Então nós estamos felizes demais de poder estar aqui, né, de poder apresentar, né, ainda não conheci meus companheiros, né, amanhã vai ter uma partida aqui, vou assistir o jogo e aos poucos se adaptando aí para que possa aí dar continuidade no trabalho. Agora, Keirson, Portugal é um local que você já conhece, né? Teve oportunidade. Oi, Keirson, consegue me ouvir? Oi. Agora sim. Beleza. Então, Portugal é um lugar que você já conhece, né? Você já teve uma oportunidade uma vez. Inclusive, estive olhando algumas matérias da imprensa portuguesa. A galera tá empolgada com a sua volta, principalmente pelo que você fez no Londrina. É uma chance que você tem de voltar num lugar e mostrar que pode ainda mais? Você só tem 28 anos, Keirson. Dá pra queimar muita lenha ainda. Eu fico feliz, né? Eu acho que o trabalho, ele acaba sendo, né, conhecido até pelo fato de muitas vezes às vezes não sai da forma que a gente imagina, né? Mas eu acho que o profissionalismo é o mais importante, né? Eu creio que, né, essa oportunidade de retornar a Portugal e de saber o carinho das pessoas, né? Eu acho que é o fruto do profissionalismo que sempre tive. E é uma grande oportunidade, eu estou muito feliz de poder voltar para cá e creio que será será ótimas temporadas pelo Arouca para que a gente possa alcançar, né, não só individualmente, mas principalmente coletivo. Agora, o que tem nesse time do Arouca que te chamou a atenção, né? Eu creio que não veio só a proposta do Arouca. É uma equipe que já está há alguns anos na primeira divisão de Portugal, não é grande, mas tem uma história interessante. Mas o que te chamou a atenção para você falar? É essa equipe que eu quero ir na próxima temporada? Então, primeiro, eu acho que pelo fato, né, do presidente e também do seu filho Joel, né, que é diretor aqui do clube, né, vinha conversando comigo há algum tempo e eu acho que pelas conversas a gente acaba, né, tendo uma identificação, né, acho que o mesmo pensamento de trabalho, né. O Arouca, ele já vem no processo também de subir de divisões, né, já se encontra há algum tempo já na Primeira Liga. Então eu vejo que existe uma história, né, atrás do Arouca, né, um trabalho muito forte que vem sendo feito, né, pelo presidente, pelo seu filho Joel, né, e pelos outros profissionais. Então acho que isso eu me identifico muito. Acho que o profissionalismo é muito importante, né, e também a oportunidade de poder estar na Europa, né, novamente, poder estar atuando e de ter um grupo aqui muito familiar, né, o pessoal tem um grupo fechado onde todos se respeitam. Acho que isso é importante, né, já que nós vamos ver a boa parte juntos, né. Então é uma equipe que teve a oportunidade de chegar na Liga Europa já algumas vezes. Então é uma equipe que vem crescendo durante os anos. É o que me encantou, né, pela simplicidade, mas ao mesmo tempo pela grandeza que a Arouca já se encontra. Agora, Keirson, ao mesmo tempo, como a galera está falando muito de você, creio que há uma expectativa que a sua contratação
mude um pouco do panorama do Arouca. Quer dizer, está trazendo um centroavante já conhecido, né? Tá mudando um pouco desse patamar. Os holofotes vão para você agora, né, o Keirson? Como é que você está trabalhando isso na sua cabeça? Como é que você vê esse tipo de situação? Os holofotes agora vão virar para o Arouca também, talvez tendo até mais espaço do que tinha anteriormente. Eu fico feliz, né, de poder fazer parte do Arouca, de poder proporcionar essa expressão, né, e lógico, a gente sabe que é normal, a responsabilidade sempre existe, né, desde que nós, né, assumimos jogar futebol, a responsabilidade desde pequena já existe, então já existe de costume, mas o que eu vejo no Arouca também, o que mais importante é o grupo, né, o elenco onde todos, né, pelo que eu já conheço pouco, né, da equipe, a gente vê que todos, né, têm a sua responsabilidade, então não é somente um que vai, né, resolver a situação, mas eu acho que a equipe toda junta. Então eu fico feliz de poder fazer parte de um grupo onde já vem fazendo história, né, no futebol e principalmente no Arouca, e eu venho para ajudar, né, venho para acrescentar, para fazer o Arouca maior ainda. Agora, expectativa para a estreia, como é que tá? O Keirson se cuidou nas férias? Tá fininho? Como é que tá a expectativa aí para juntar com o pessoal? Não, eu sempre me cuido nas férias, eu sempre continuo trabalhando, né? Por mais que, né, a gente, lógico, sempre tem um dia de descanso, mas durante as férias todas eu procuro, né, manter meu trabalho de fortalecimento, né, de fisicamente também, então me sinto bem, dei continuidade, né, nesse mês de dezembro, principalmente, continuei trabalhando, então é só esperar os documentos mesmo, né, estar pronto, para que eu creio que talvez na próxima semana eu já esteja disponível. Agora, a expectativa com certeza é de uma titularidade. Como é que você está vendo isso? Até porque tem um cara que já começou a temporada e teve a oportunidade de jogar, né? Tinha um titular, você está chegando para somar. Como é que você vê essa disputa por posição? Eu acho que vai ser normal, acho que é natural, né, de toda a equipe, né, de você buscar sempre titularidade, eu penso dessa forma. Mas o mais importante, eu creio que é o respeito, né, ter dentro do elenco, e vou procurar sempre ter isso. Eu acho que nos treinamentos, nos jogos, quando tiver a oportunidade, eu vou procurar, né, mostrar, né, a minha parte e para ajudar a equipe. Então, acho que isso vai acontecer naturalmente, né. Eu acho que o mais importante é a equipe conquistar vitórias, né, e alcançar os objetivos, e as outras coisas vão sendo alcançadas aos poucos. Keirson, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esporte, queria desejar muita sorte aí, até estava conversando com o Flávio Dias em off, eu falei que você merecia uma oportunidade, né? Ele estava conversando que podia pintar algo de Europa, eu falei, pô, interessante, Keirson tá merecendo uma oportunidade, foi muito bem no Londrina, né? Isso tudo em off. Sim. Aí Sim. é interessante isso, e inclusive desejo que você vá muito bem aí, que você possa fazer uma boa temporada aí. Para finalizar, eu queria só fazer uma pergunta para você, pra gente fechar aqui. O seguinte, você teve uma primeira oportunidade em Portugal, você teve um olhar naquela época para a Liga, um olhar para aquela oportunidade. E agora uma segunda oportunidade. Como é que você via naquela época e como é que você está vendo hoje a chance de jogar para Portugal? Época diferente, né? São épocas diferentes, né? Na primeira oportunidade que foi no Benfica, né? Eu vim de empréstimo do Barcelona, né? E lógico que eu cheguei, já a equipe já estava, né, montada, né? O elenco, né? E acho que eu creio que tinha 8 atacantes, 9 na época comigo, então era uma disputa muito grande, né, de vários jogadores, né, já estavam no clube mais tempo do que eu, né, então com certeza estavam na minha frente, então eu acabei não tendo muita oportunidade, né, até pelo que vinha jogando, né, vinha dando também, né, respaldo dentro do campo, então, né, eu acho que são coisas que acontecem no futebol, né, momentos que se passam, mas eu aprendi muito nessa minha primeira passagem, né, eu acho que anos se passaram, né, a gente amadurece, né, como profissional, pessoal também, então eu venho para o Arouca muito bem, muito preparado e pronto para poder, né, mostrar tudo aquilo que durante todos, né, esses anos aí eu pude aprender, né, pude evoluir e ajudar, né, a mostrar o meu melhor futebol. Tá aí, esse é o Keirson, atacante da equipe do Arouca.
em 91.1. Ele que fez uma boa temporada no Londrina tem a oportunidade de atuar agora no futebol português. Foi tratado como uma grande contratação do Arouca para essa metade de temporada. Arouca que está disputando a parte de cima da tabela do campeonato português. 10 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai dar uma passada na interatividade antes de mais um intervalo comercial. O noticiário da equipe do Fluminense e também do Vasco da Gama por aqui. Antes, nosso WhatsApp 21 964 338136. Bom dia, Bradescada, bom dia, Juan, bom dia, ouvintes, aqui é o Leonardo Ribeiro. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o excelente trabalho de vocês, né, com informações de conteúdo, mais a interatividade que vocês propõem com nós, ouvintes. E a minha pergunta é o seguinte, Juan, qual a probabilidade do Arão, do Jorge e do Muralha estarem nessa convocação para o próximo jogo da Seleção Brasileira com a Colômbia? Daí a participação do ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte é o que a gente já comentou. A tendência é que estejam nessa convocação. A expectativa são 3 ou 4 jogadores do Flamengo. São 3, Juan, na verdade, assim, mais próximas, mas o nome do zagueiro Hever corre por fora e também pode ser convocado. Mas agora o nome do Alex Muralha já é quase certo, praticamente. William Arão e Jorge são as expectativas lá no Ninho do Urubu. O nome do Hever correndo aí por fora. Tá certo, 10 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1. Galera, você que tá mandando o seu áudio, né, aqui na Rádio Seu Esporte, a gente sempre procura colocar na ordem, até para privilegiar a maioria de ouvintes possível. Mas é muita gente participando também, nem sempre vai participar, mas se você participou, ouviu, quer ouvir de novo, vai lá no YouTube, procura Nossa Área Primeira Edição, você, com a data de hoje, você consegue ouvir novamente sua participação. Vamos ao rápido intervalo, na volta tem Vasco e tem Fluminense por aqui. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Hora do Fluminense em destaque aqui na rádio do seu esporte. 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Você, torcedor do Tricolor, vai ficar bem informado. Quem chega é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo! Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra toda a galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM. E ontem o Fluminense, juntamente com a organização da Copa da Primeira Liga, confirmou que o clube vai estrear na temporada 2017 na cidade de Juiz de Fora, no estádio Radialista Mário Helênio, no confronto contra o Criciúma, na próxima terça-feira às 8 da noite. Compromisso esse por essa competição que o Fluminense venceu em 2016, justamente na cidade de Minas Gerais. Na final, bateu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol do meio atacante Marco Júnior. E mais um detalhe a respeito dessa estreia do Fluminense é que em 2016 o clube também estreou contra o Criciúma, jogando em Juiz de Fora e venceu pelo placar de 2-0. Além disso, o tricolor também corre para regularizar a situação dos equatorianos Sornosa e Orejuela, atletas que foram contratados do Del Valle do Equador, equipe de saque
destaque da Libertadores da América, que acabou com o vice-campeonato dessa competição, mas esses 2 jogadores ainda não foram regularizados, eles ainda não apareceram no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e portanto, pelo menos até agora, não estão aptos para atuarem na estreia do Tricolor na temporada 2017. O empecilho dessa questão fica por conta da situação dos documentos desses atletas, já que o Fluminense atrasou a segunda parcela da negociação com esses jogadores, referente ao que o Fluminense devia ao Del Valle, e portanto a equipe equatoriana ainda não mandou parte da documentação desses 2 atletas, e isso emperrou para que o clube resolvesse essa questão, e portanto o Fluminense tem até às 5 horas da tarde da próxima segunda-feira para resolver esse caso. E para finalizar, antes deste jogo contra o Criciúma, o Fluminense vai realizar o último jogo treino antes dessa partida oficial, primeira do Tricolor na temporada 2017. Na próxima sexta-feira, novamente no CT Pedro Antônio, o Fluminense vai fazer um jogo treino contra a equipe do Madureira. E novamente o técnico Abel Braga vai usar essa atividade para testar diversos jogadores, só lembrando que nas 2 últimas, primeiro na vitória por 6-1 sobre o Serra Macaense e depois vitória por 3-0 sobre o Friburguense, o grande destaque dessas 2 atividades foi o Júnior Sornosa, o equatoriano, que o Fluminense ainda tem essa pendência para resolver. Tá certo, Juan? Tá certíssimo, inclusive a grande expectativa quanto ao Sornosa, um jogador que chegou e já tá mostrando bastante desenvoltura nos treinamentos do Fluminense. 10h55 no Rio. Pois quem espera sempre alcança. Vamos todos. Hora do Vasco da Gama por aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem sabe tudo do Cruz Maltino, que perdeu 4-1 nos Estados Unidos no torneio da Flórida. E o Ranieri Borges tem todas as informações do Cruz Maltino. Fala, Rani! Fala, Juan, grande abraço para você, para os amigos ligados nesse nossa área, primeira edição. O Vasco acabou sendo goleado na disputa do torneio de pré-temporada, que disputa nos Estados Unidos, na partida de semifinal, e acabou perdendo pelo placar de 4-1. Éder Luiz voltou a marcar com a camisa do Cruz Maltino, fez o único gol, entretanto, a partida não agradou a boa parte dos jogadores. O Nenê e o Madison, por exemplo, saíram de campo insatisfeitos com o que aconteceu na partida de ontem, apesar de ter sido uma partida de pré-temporada. O técnico Cristóvão Borges também não acredita que essa derrota pode ter sido pelo fato de que o Corinthians não ter dado em cada tempo. O técnico fez todas as substituições por parte. Tá aí o repórter Ranieri Borges. Nós tivemos probleminha com um sinal, em deslocamento, mas é aquela situação. O Vasco da Gama esteve lá no torneio da Flórida, tinha uma grande expectativa, principalmente por já ter atuado e ter o Corinthians, que não havia atuado pela frente, e o que se viu foi totalmente o contrário do que se esperava. O Vasco da Gama acabou sendo goleado por 4-1, e inclusive mostrando certa fragilidade. O Ranieri Borges sabe de todas as informações do Vasco, ele vai fazer um rápido panorama final aqui na Rádio Seu Esporte. Fala, Rani, já restabelecido o contato. É isso, Juan, e a situação é a seguinte: apesar de se tratar de uma partida de pré-temporada, é claro que um placar dilatado contra um outro grande do Brasil não agradou ao técnico Cristóvão Borges, mas se diz que ainda há muito a ser feito nesse time Cruz Maltino. De fato ainda há, ainda não está no melhor das suas condições físicas. O Wagner, por exemplo, também não esteve junto com o restante da delegação. O próprio atacante Muriqui sentia dores na lombar e não iniciou este confronto. Então ainda há muito a ser feito nesse trabalho de pré-temporada visando a disputa do Campeonato Brasileiro. E é claro, tem o estadual antes, onde o Vasco vai buscar se acertar e ainda busca contratações, busca reforços no mercado. Juan. Tá certo, esse é o Vasco da Gama em destaque na Rádio Seu Esporte com o repórter Ranieri Borges. Vamos todos. 10h58 no Rio de Janeiro, ainda dá tempo para passarmos rapidamente no nosso Twitter, ver a parcial final e um último áudio aqui na Bradesco Esportes FM. Como é que ficou a pesquisa contra Flamengo e Corinthians na Copinha, Luca? Isso aí, Juan. A gente tá com uma pesquisa hoje aqui no nosso Twitter, @BradescoFMRio, com a eliminação do Botafogo, vencedor do duelo entre Flamengo e Corinthians, tem a obrigação de ir para a final e vencer a Copinha. 75% dos nossos ouvintes dizendo que sim.
e 25 achando que não, Juan. Os ouvintes confiando nos grandes na copinha. Já no nosso WhatsApp, a última opinião, agradecer a todos que mandaram os áudios, né? A gente sempre procura pôr o máximo possível. Se não for possível hoje, amanhã você pode participar com a gente. Continue participando. E se você participou e quiser ouvir de novo, só ir lá no YouTube, nossa área 1, e colocar a data de hoje. 10 horas e 59 minutos, mais uma participação, a última do ouvinte. É o Marquinhos de Bicas. Queria saber de vocês se o Viseu, ele é o terceiro atacante, porque tem o Leandro Damião e o Guerreiro. Poxa, mas o Viseu tá vivendo uma fase desde o ano passado melhor do que os dois. Eu queria ele como titular do Mengão. Valeu, Bradescada. É o Marquinhos de Bicas. Grande Marquinhos de Bicas, ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, vai ter que esperar o Viseu retornar da seleção olímpica. A todos que estiveram aqui na Rádio do Seu Esporte, muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.